Queridos filhos, o domingo do Bom Pastor quer nos fazer refletir acerca desta figura que não nos é comum. No nosso país não temos esta realidade do pastor, né? Mas no tempo de Jesus era uma profissão muito comum. Não era uma das mais bem vistas, mas era uma profissão comum. E a analogia que Jesus faz é muito pertinente. Por quê? Porque as ovelhas criam com o pastor uma intimidade a ponto de conseguirem discernir quando é ele que chama e quando são outros. E pode misturar as ovelhas que quando o pastor chama, elas o seguem. Não há perigo delas não reconhecerem o seu pastor. Aqui então nós entendemos que Jesus é o grande pastor, o bom pastor. E nós, suas ovelhas. Portanto, que voz devemos ouvir? A dele. A dificuldade é que, por vezes, nós mudamos a nossa postura, mudamos a nossa opinião, mudamos a nossa atitude por qualquer voz que fale. Mas a de Deus não ligamos muito. A de Deus ignoramos. A de Deus nem sequer damos ouvidos. É por isso que esse domingo quer nos chamar a atenção para isso. Dilatamos ou não os ouvidos para ouvir a voz de Jesus? Qual a importância, qual o impacto ela tem na nossa vida? Mas daí alguns ainda podem dizer, mas o que é necessário para ouvir a voz do bom pastor? Pedro, na primeira leitura, nos deixa claro. Primeiro, o batismo. É pelo batismo que nós vamos aderir a Cristo como bom pastor. Nos tornamos ovelhas do seu redil. Daí, ao longo da vida, conforme vamos ouvindo a voz do pastor, nós vamos nos convertendo. Pedro vai dizer, a conversão é importante. A dificuldade é que esta palavra foi tão gasta, tão mal usada, que não diz muito para muita gente. Conversão é não nos desviarmos do caminho que jamais deveríamos ter saído. Quando estamos em viagem, quando a gente erra o caminho, o que tem que fazer? Pegar o retorno, pegar a conversão e voltar para a estrada, senão nós não vamos chegar onde deveríamos chegar. Então a conversão é isso. Nós precisamos estar atentos para não nos desviarmos. Mas se acontecer de desviarmos, voltarmos para o caminho original e voltarmos a ser conduzidos pela voz do bom pastor. E aí nós vamos nos tornando discípulos missionários. O grande desejo do bom pastor é que sejamos bons discípulos missionários. E só é capaz de fazê-lo quem dilata os ouvidos do coração para ouvi-lo. Caso contrário, qualquer voz, qualquer ruído ao redor vai nos fazer ser conduzidos, não pelo caminho seguro, mas para o abismo, para caminhos errados. Como é ruim nos perdermos, né? Como é ruim nos perdermos. Essa semana até comentava com alguns, né? Ontem mesmo. Assim que cheguei aqui na paróquia, mesmo sendo daqui, não conhecia toda a paróquia. Quando tinha de visitar alguém, como eu perdia tempo, né? Porque eu não sabia onde era, entrava na rua errada, batia na casa errada, né? Agora, depois de alguns anos, é tão comum. É só dizer, é ali, é aqui, é perto de fulano, é perto de cicrano, já não me perco mais, né? Porque nós já temos segurança. Então precisamos buscar esta segurança na voz do bom pastor. É também o domingo onde vamos rezar pelas vocações. Quando nós não ouvimos a voz do Senhor, é muito triste. É por isso que, além de ouvir a voz do Senhor, precisamos ser facilitadores para que outros também possam ouvir. Por isso é péssimo quando nós vemos os pais, ao invés de darem bom testemunho do matrimônio para os filhos, dizem atrocidades do tipo, se eu tivesse a sua idade, não teria casado. Ah, mas se pudesse voltar atrás, não casaria. Brigam na frente dos filhos. Maldizem situações, aí depois não entendem. Ah, os mais jovens não querem casar. Ah, ninguém valoriza o casamento. Claro, quem está no casamento não dá testemunho, quer que aconteça como?
Também quando o padre brinca com o jovenzinho, com a jovenzinha, dizendo, vai ser padre, a mãe já grita, Deus me livre, quero ter neto. Como se estivesse desejando algo ruim para o filho. Aí depois não acerta a vocação na vida, fica frustrado e a culpa é de quem? De Deus. Mas como que é de Deus se você não permitiu que seu filho, sua filha, ouvisse a voz de Deus? É por isso, minha gente, que a vocação é coisa séria. A vocação é coisa séria na vida. Então precisamos, além de dilatar os ouvidos do nosso coração para ouvir a voz do bom pastor, ajudar os nossos jovens a também fazerem esse exercício. Por isso é tão gratificante celebrarmos 60 anos de casado, né? Do diácono Acácio e da dona Ibanilde, que bom. Além do matrimônio também a vocação do diaconato, né? Que bonito, que bonito. Que não é só do diácono, é também da esposa, né? É também da esposa. É por isso que nós precisamos celebrar esses momentos com muita alegria, né? É por isso, minha gente, que a voz de Deus é importante ser ouvida. Senão, nós vamos ser aqueles que vamos bater a cabeça por falta de juízo, por falta de discernimento. Aí vamos querer culpar Deus, sendo que Ele sempre, insistentemente, continua a falar conosco. Em cada Eucaristia deseja habitar o nosso coração. Cada vez que ouvimos a palavra, Ele quer entrar em nós. Aí nós fechamos as portas, nós nos fechamos à graça, nós não abrimos os olhos para os sinais tão numerosos que Ele coloca em nossa direção. Fazemos escolhas erradas e culpamos Ele. Então que sejamos atentos a tudo isso. E que possamos pedir neste domingo do Bom Pastor discernimento. Como falta discernimento no mundo atual, não? Pedirmos a Deus o discernimento se estamos caminhando na direção correta. Se estamos fazendo aquele caminho que Ele sonhou para cada um de nós. Depois de pedir o discernimento e acertarmos o caminho, devemos pedir a Ele perseverança, porque não é fácil, não é fácil. Com certeza, se pararmos para ouvir o diácono Acácio, dona Ibanilde tem muita história, não? Não foi fácil chegar até os 60 anos, não? Ah, teve dificuldade, mas teve também tanta alegria, tanta coisa boa. É por isso que nós devemos, queridos filhos, estar sempre atentos, para não sermos aqueles que só sabem lamuriar, mas saberem também celebrar as alegrias. Que possamos pedir o discernimento para não fazermos escolhas erradas, para não batermos a cabeça e depois querermos culpar Deus, sendo que Ele sempre nos dá a possibilidade de, se errarmos, voltarmos ao caminho. Ele sempre nos dá a possibilidade de novo e de novo aprendermos. Ele não quer que fiquemos caídos à beira do caminho, mas quer nos levantar e caminhar à nossa frente. Sejamos então espertos, sábios, para caminhar atrás dele, ouvindo a sua voz.